Olá, boa tarde a todos, todas e todes, ou bom dia. Meu nome é Camila Dati, eu sou professora do Cefet do Rio de Janeiro e também vinculada ao programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP. Eu venho aqui então no evento Tampap apresentar, na verdade, um recorte bem pequeno da minha pesquisa em desenvolvimento, né, e trago com esse título, A Exotização do Outro em um ano na Argélia, Excursões e Souvenirs, 1887. Eu passo então a leitura para tentar me ater ao tempo que eu tenho aqui disponível. Se as obras de arte orientalistas, repletas de mistério e encantos, como essas do Delacroix que vocês veem, né? Motivaram viajantes europeus a conhecerem o Oriente desde o início do século XIX, não menos importante nesse sentido foram as imagens turísticas dos territórios colonizados, muitas delas feitas por artistas mais ou menos renomados, como suntuosos cartazes das companhias marítimas, coloridas propagandas de estrada de ferro, como essa aqui, né, que está na apresentação, cartão postais, guias turísticos e relatos ilustrados de viagem. Tal produção impulsionou o turismo nos territórios colonizados e igualmente contribuiu para a constituição de um imaginário turístico sobre o Oriente. Em nossa pesquisa, cujo presente trabalho traz apenas uma breve reflexão, partimos da premissa de que resquícios desse imaginário turístico ecoam até os dias atuais, ainda que por vezes ressignificados, e que, portanto, compreendê-los faz parte de um exercício importante para o entendimento de como as antigas colônias são turisticamente imaginadas na contemporaneidade. É forçoso lembrar que tanto as obras de arte como os relatos de viagem ilustrados, né, no caso aqui específico, relatos turísticos ilustrados, e outras produções visuais sobre o Oriente que circularam na Europa no decorrer do século XIX, foram realizadas pelos colonizadores, ou seja, pelos franceses, ingleses, espanhóis, o que explica, em grande medida, o fato de nessa produção estar sempre presente, em maior ou menor medida, uma percepção racista e eurocêntrica do mundo, segundo a qual os habitantes eram julgados com base no darwinismo social, que então vigorava. Seguramente que tal percepção gerou imagens que mascaram, sobre a rubrica de pitoresco, um grande preconceito contra os povos representados. E dificilmente poderia ser diferente. No século XIX, o racismo ganhou status de ciência e pautou a convicção de que os europeus, eu cito, haviam alcançado o apogeu da existência humana e eram dotados pelo Criador de qualidades e atributos ausentes em outros seres humanos inferiores. Né? Fim da citação. Essa pretensa superioridade era enaltecida, exaltada e alimentada por meios e ações, escritos e imagens, nos quais os colonizadores eram, e seguem sendo, representados como inferiores, bestiais, subalternos por natureza, destinados à derrota e possuidores de uma incapacidade atávica. Os colonizados. Né? E se tais imagens são tão fortemente atraentes ao olhar, isso decorre em função do eu europeu e colonizador ter transformado o outro em algo exótico. Fascínio e repulsa, assim, caminham lado a lado. No presente artigo, buscamos lançar luz sobre a imbricada relação entre imaginário turístico e exotismo nas colônias francesas norte-africanas, com especial foco na Argélia, que após inúmeras batalhas sangrentas foi tomada pela França em 1830. Para tanto, tomamos como material de estudo o relato ilustrado de Viagem, um ano na Argélia, excursões e souvenirs, publicado na França em 1887 e escrito por M. J. Bodel. E realizamos uma análise do modo como os argelinos são representados nesse relato turístico de viagem do Bodel. Muito pouco se sabe sobre o autor, sobre Bodel. As poucas informações que conseguimos levantar, algumas delas presentes no próprio relato do autor, nos informam que em 1886 ele viajou a trabalho para a Argélia, acompanhado pela família, composta pela esposa e 2 filhos. Um ano na Argélia não é o seu único livro publicado, e a julgar pelos assuntos por ele tratados, Bodel provavelmente era um historiador, talvez diletante. Em mais de uma de suas publicações, ele se identifica como oficial de instrução pública
o oficial da Academia do Liceu de Nice. O grande diferencial de Um Ano na Argélia é o fato de o livro ter sido parcialmente ilustrado com gravuras baseadas em pinturas conhecidas e desenhos de artistas orientalistas de grande renome, como Delacroix e Fromentin. E aí tem justamente essa comparação entre a tela de Delacroix, né, Budas Judias, e a reprodução que se encontra no relato de viagem. E essa é uma distinção porque outros relatos de viagem ilustrados, normalmente eles são ilustrados pelos próprios autores ou por artistas de menor renome que foram contratados, né, para fazer a ilustração da publicação. Relatos ilustrados de viagem, como o de Bodel, eram consistentes, né, possuíam muitas páginas. O dele possui 206 páginas e foi dividido em 30 curtos capítulos que englobam desde a sua viagem de ida à Argélia, através do Mediterrâneo, ao seu regresso para a França. Os capítulos englobam variados tópicos, como a arquitetura árabe, a administração colonial, a geografia local e excursões turísticas que Bodel realizou, como as feitas a Blida e a Mitidja. Mas os capítulos sobre os quais nos debruçamos para esse ensaio versam sobre os ditos tipos locais, os quais Bodel divide entre berberes, cabiles, árabes, mouros, mestiços, negros e judeus. Para essa apresentação, em função do tempo, decidimos focar apenas na fala mais racista de Bodel, que é direcionada aos negros. Em sua percepção, eles são dóceis, burros, alegres e supersticiosos. O autor explica que a presença dos negros do Timbuktu, na Argélia, se deu em função de suas relações ativas e contínuas, que a Argélia possuía então com o Sudão. Ao mesmo tempo em que o francês alvita os negros, ele os torna exóticos, e ambos os processos são usuais nas relações entre colonizadores e colonizados. E no caso dos negros, trata-se de um preconceito ainda mais acentuado. Lembremos que a abolição somente foi instituída em território francês em 1848, então pouquíssimo tempo antes, né, da publicação do relato turístico ilustrado do Bodel. Bodel nos relata que, de preferência, e aí está o texto para vocês acompanharem, de preferência os negros praticavam ofícios que exigiam pouca atividade intelectual e muita força física. Nos diz ele, são operários, pedreiros, marinheiros, carregadores. Já as negras vendem bolos e pãezinhos nas esquinas. Os negros, assim, não possuem capacidade intelectual, mas são fortes e resistentes. E mesmo que enfrentando inúmeras dificuldades, mantiveram seu, e eu cito Bodel, temperamento descontraído e alegre. A fala de Bodel é muito similar àquela que será defendida por autores que tratavam da eugenia e do higienismo no Brasil na passagem do século XIX para o século XX. São ideias que estavam circulando ligadas ao conceito de raça. Bodel exotiza os hábitos e costumes negros com um misto de fascínio e asco ao narrar que, durante as festas francesas ou muçulmanas, os negros começam a vagar pelas ruas, fazendo com seus bumbos, seus tambores, um barulho tão ensurdecedor quanto pouco melodioso. E prossegue o francês. São palhaçadas e contorções epiléticas, e eles francamente se divertem com esses exercícios violentos e essa música raivosa. É um prazer vê-los por alguns momentos, pulando e mostrando em um largo riso seus dentes perolados e seus rostos radiantes. E fim da citação. Se, em geral, os trechos por nós selecionados da obra de Bodel, né, para essa apresentação, talvez não sejam suficientes para caracterizar uma visão preconceituosa em relação aos argelinos, ou pelo menos aos negros na Argélia, seria importante ficar mais claro que a curiosidade e a exotização caminham lado a lado e não se excluem. Para se ter uma noção plena, né, dessa mistura entre fascínio, né, e preconceito, né, atração e asco, que Bodel dedica aos argelinos e aos negros em específico, seria necessário, de fato, ler todo o seu relato de viagem. Né? Mas destacamos aqui um pequeno trecho que talvez acentue, né, essa visão preconceituosa. Nos diz o Bodel, não menos estranho, mas mais revoltante
é a visão de suas superstições. Todas as quartas-feiras de manhã, na estrada de Argel a Saint-Eugène, encontramos grupos de mulheres e crianças. Dirigem-se para a praia, num local chamado Seba-Oyon, ou as Sete Fontes, levando as galinhas destinadas ao sacrifício. Eles invocarão os bons espíritos e afastarão os maus. As negras são as sacerdotisas desse culto. Depois de atirar alguns grãos de incenso ou bejoim ao fogo, cujo vapor deixam respirar aqueles que os consultam, elas agarram uma galinha, cortam sua garganta pela metade e a jogam na areia. Se a vítima, a galinha, chegar ao mar, o sacrifício agrada aos espíritos. Os enfermos serão curados e os desejos serão realizados. Se, ao contrário, morrer na areia a galinha, a oferenda deve ser renovada. O fascínio pelo ritual, fim da citação, o fascínio pelo ritual, somado à revolta sentida pelo sacrifício do animal, nos revela que o olhar de Bodel é o do turista curioso, sim, mas também o do branco europeu, colonizador e racista, que vê em tais práticas como merecedoras de serem combatidas, como serão, de fato, os cultos de matriz africana em praticamente todos os países colonizados ao longo de séculos, inclusive no Brasil. É necessário, portanto, ter cuidado ao lermos os relatos ilustrados de viagem sobre o norte da África, ou, na verdade, qualquer relato ilustrado de viagem sobre qualquer país colonizado, inclusive aqueles que são bem conhecidos pela gente. É muito fácil se deixar seduzir pelas narrativas dos viajantes franceses, buscar em suas palavras possíveis formas de denúncia de uma realidade cruel. Mas não nos enganemos. Para Bodel, o processo de colonização é necessário não só pela vantagem econômica que traz para a França, mas pelo seu caráter civilizatório. A imagem que acompanha a percepção de Bodel sobre a presença dos negros na Argélia, no entanto, não possui nada daquela característica de alegria, de entusiasmo, enfim, do sorriso perolado que ele mencionou anteriormente. Trata-se do retrato do trabalho braçal e nada intelectual exercido pelos negros na Argélia. Trata-se de uma mulher de pele bem escura, cujo rosto, muito diferente do jovem, muito diferente de outras mulheres representadas nesse relato, eu já vou fazer uma comparação, é contorcido e caricatural. A mulher está pobremente vestida, com uma faixa esfarrapada amarrada à cintura, calçando sapatos de tecido que parecem frouxos pelo demasiado uso, estando totalmente destituída de ornamentos e joias. Completando o conjunto está uma cesta de palha de aspecto sujo e o tabuleiro com os bolos que ela está a vender. Até mesmo a sombra que a mulher projeta é demasiado escura, não sendo essa uma escolha inocente do artista. Todas as escolhas do artista, elas são pensadas, não é um retrato da realidade, ou pelo menos é uma realidade filtrada pelo olhar dele, pelo olhar do colonizador nesse caso. A cor negra, no século XIX, estava fortemente associada à sujeira e à degradação, enquanto a cor branca remetia à limpeza e à pureza. Percepções racistas que, aliás, permanecem até hoje. Basta compararmos a negra vendedora de bolos com a ilustração da Mourisca, na mesma publicação do Bodel, coberta por uma leve seda branca e segurando um ramo de flores que se encontra logo no início da publicação. Para vermos a forte contradição existente entre um exotismo que sexualiza a mulher oriental, no caso da Mourisca, e a transformação e que a transforma em um objeto de desejo, e um exotismo que acentua a suposta degradação e degeneração das mulheres negras. Mas não nos deixemos driblar. Ambas as representações são estereotipadas, ainda que uma seja feita com o propósito de causar certa repulsa e a outra com o objetivo de atrair o olhar. Já indo para as minhas conclusões, da análise empreendida e das reflexões acima tecidas, concluímos que os relatos turísticos de viagem
sobre os territórios colonizados pelos franceses no norte da África difundiram, por meio de imagens e textos, estereótipos que definiram seus habitantes como bárbaros, apáticos, sensuais, enfim, incapazes. E aí, né, ele traça reflexões não só sobre os negros, né, mas ele vai falar dos judeus, ele vai falar dos capiles, ele fala dos berberes, e sempre com essa percepção preconceituosa, né, diferentes preconceitos, mas, né, a ideia do preconceito está sempre presente. E essa percepção, com certeza, contribuiu para justificar o colonialismo civilizador, né, das grandes potências europeias. Essa produção, cuja parte visual segue a mesma tendência das pinturas orientalistas que circulavam então, possibilita verificarmos os imaginários turísticos expressos e construídos nesses relatos destinados a estimular os viajantes europeus a conhecerem os territórios colonizados. O artigo certamente possui suas limitações, pois faz parte de uma pesquisa muito mais complexa, desenvolvida no programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto, né, em colaboração com os pesquisadores da linha de pesquisa Turismo, Estudos Críticos da Imagem e do Discurso, do Grupo de Pesquisa e Estudos Integrados em Turismo e Humanidades do Cefet-RJ, cadastrado no CNPq. Na pesquisa mencionada, outros relatos ilustrados de viagens sobre a Argélia de finais do século XIX estão sendo analisados, novas e significativas conclusões sendo alcançadas e percepções sobre como esse imaginário tendencioso chegou, ressignificado ou não, até os dias de hoje. Eu agradeço, então, pela assistência e finalizo por aqui. Obrigada.